Boa noite, irmãos. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Hoje é dia 12 de 3 de 2023. Agora são 18 horas e 28 minutos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Hélio Prudesan, pastor aqui da igreja. E queria que você ficasse à vontade para participar conosco, sempre que quiser. Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto e também o botãozinho aqui ao vivo, ok? Fique à vontade para entrar lá e nos acompanhar. Temos também o Facebook e o Instagram, tá bom? Temos um canal de comunicação também, caso você queira conversar comigo ou com a igreja. Fale conosco, @igrejadeinterlagos.com.br, ok? Passe uma mensagem, fique à vontade para fazer isso, tá bom? Como eu disse, nós vamos falar sobre as mulheres, justamente por quê? Porque nós estamos no mês, deixa eu só dar mais uma ajeitadinha aqui, não estou confortável ainda aqui, peraí, pronto. Estamos no mês de março, né? E essa semana foi, acho que foi dia 8, né? O Dia Internacional das Mulheres. E eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto, porque hoje em dia essas pautas identitárias, elas são complicadas, né? São muito complicadas. O pessoal veio justamente para deixar a gente, assim, constrangido às vezes, né? Então, é complicado. Eu estava vendo uma entrevista em que uma nadadora profissional americana, uma mulher já de 20 anos de experiência nadando, coisa assim, bem interessante. Ela é uma pessoa que vive disso, né? Vive de nadar, atleta. E o entrevistador estava justamente perguntando a respeito dessa questão, porque tinha uma mulher trans competindo, né? E essa mulher trans, que para mim ainda é homem, porque não fez nenhum tipo de mudança externa, ou seja, não fez a redesignação, ainda contém todo o fenótipo masculino, né? A única diferença é que tinha o cabelo comprido, só isso, mas sem a parte aqui dos seios e aí, não que isso vá, de alguma maneira, fazer com que ela se torne uma atleta feminina, mas sim uma atleta trans, que são duas coisas bem diferentes. Tenho nada contra, absolutamente nada, mas o questionamento era, poxa vida, eu dedico tanto na minha vida, eu nado tanto, eu não uso, ela falando, né? Eu não uso testosterona, eu não uso nenhum tipo de doping, e quando a gente vai competir, ela ganha, né? Essa pessoa aí ganha. Não tem como não ganhar, né? Estava conversando agora há pouco com a Eliette, e a Eliette estava falando assim, poxa vida, uma pessoa assim, uma mulher trans, significa que ele teve toda a sua adolescência, toda a sua juventude pautada pela testosterona, pelos hormônios masculinos. Então, a formação da fibra muscular, dos ossos, do pulmão, tudo isso foi devidamente moldado de acordo com os hormônios que estavam vigentes no momento. Então é complicado isso, né? É muito complicado, porque a pessoa que vive financeiramente disso e fala assim, poxa vida, eu estou competindo com uma pessoa que não é XX, é XY, e essa pessoa tem todo um histórico de testosterona, ainda que se sinta mulher, ainda que seja mulher,
Então, poxa vida, é um negócio estranho. E ela estava ali falando sobre isso, né? Se condoendo e reclamando por causa disso. E é verdade, né? É difícil, é um assunto muito complicado, né? Muito complicado. Mas eu não vou tratar de mulheres trans. Meu objetivo aqui não é esse, é tratar de mulheres do tipo XX. Né? Porque naquela época do Novo Testamento, lá atrás, não existiam mulheres trans. Pelo menos a Bíblia não traz esse assunto, então eu não vou tratar de mulheres trans. Trataremos das pessoas, né? Dos seres humanos. Eu gosto muito quando o Alexandre Garcia fala assim, toda vez que eu entro num hotel, está escrito lá gênero, ele coloca humano. O gênero dele é humano, ele não é masculino, feminino, é humano. Ser humano é humano, não importa. Né? Mas existe aí uma, vamos dizer assim, existe aí eu não sei direito a palavra, mas uma pecha, uma pintura de que a Bíblia ela é machista, né? Que o cristianismo é machista. E que fazer parte de uma igreja é fazer parte de um ambiente tóxico e machista. Aí eu vou mostrar isso para vocês que não é bem assim. Isso não é verdade. Isso é para quem quer justificar os próprios pecados. Sabe, quando a pessoa quer justificar os próprios pecados, ela começa a inventar moda. Tá certo? Tem umas filosofias cristãs aí, sabe? O evangelho pleno, igreja do evangelho pleno, não sei o que lá. Sabe? Inventa moda. Por quê? Porque a pessoa quer justificar os seus próprios pecados. Aí fica inventando filosofia. Fica inventando pensamentos. E aí justifica o próprio pecado. Aqui a gente não vai fazer isso. Aqui a gente vai tratar da palavra, da Bíblia. Né? Não vamos ficar inventando moda, não. Nós vamos viver o evangelho básico. Sabe aquele evangelho primordial, aquilo que foi vivido ali, né, nos tempos apostólicos, sem inventar moda. Tanto é que os nossos cultos, por exemplo, esse culto chama culto da família. Família. Não vou discutir aqui o que é uma família, mas é da família. Se tiver uma família diferente, um casamento diferente, não tem problema. É da família. Por quê? Porque nós estamos tratando aqui do nosso Pai que está nos céus. E o nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Né? O primogênito, que é o unigênito. É desta família que nós estamos falando. E sexo é o que menos importa. O que importa é a família. Se você é homem, se você é mulher, se você é trans, se você é homo, se você é bi, não importa. Nós estamos tratando aqui da família. E hoje eu vou falar sobre a mulher. A mulher. O ser humano cujo DNA é XX. Muito bem. No Velho Testamento, a mulher, ela foi muito maltratada por Jeová. Muito maltratada. Foi colocada de uma maneira assim, como um objeto, como uma coisa. No direito, o pessoal fala assim, é um semovente. Tá? Não sei se vocês ouviram esse termo. Por exemplo, uma vaca é um semovente. Tá? Um cachorro é um semovente.
E no Velho Testamento, a mulher era um semovente. Ela não era nem contada, não se contavam as mulheres. Só se contavam os homens. Né? E isso é muito triste, porque Jesus não viu desta forma. Eu vou mostrar, eu vou provar para vocês. Jesus não enxerga a mulher desta maneira. Mas Jeová enxerga a mulher como um semovente, um objeto, um animal de estimação que está ali para gerar seus filhos, sabe? Se fosse só na hora do sexo, o homem tem onde se aliviar, que é e criar, gerar filhos, e cozinhar, e fazer comida, lavar roupa, e fazer essas coisas. Né? Apenas. E é uma pena, porque muita gente se baseia no Velho Testamento para os seus princípios, né? E Jesus veio dar princípios novos. Ele mesmo falou assim: um novo mandamento vos dou. Um novo. Não é um renovado mandamento. É um mandamento novo. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele nos deu um novo mandamento. E esse novo mandamento é de que nos amássemos uns aos outros como ele, Jesus, amou a nós. Então, a mulher lá no Velho Testamento, ela sempre foi tida como uma coisa, um objeto. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, no Velho Testamento, a mulher não podia ter vontade própria. Ela, espiritualmente, ela dependia ou do marido ou do pai. Isso está em Números 30, de 1 a 16. Se você estiver anotando, vai lá, dá uma lida em Números 30, de 1 a 16. Você vai ver que a mulher, ela não era livre espiritualmente. Ela tinha dependência, dependia do marido, dependia do pai e assim por diante. A lei no Velho Testamento reduzia a mulher a um objeto de uso, ou do pai ou do marido. E esses dois podiam fazer o que quisessem com a mulher. Né? Se uma mulher amasse o esposo e, de repente, o esposo encontrasse nela alguma coisa feia, então ela era mandada embora com carta de repúdio. Deuteronômio 24, de 1 a 4. Dá uma lida lá que você vai ver isso. E coisa feia, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é o sexo, não, porque a mulher tinha que casar virgem. Todas tinham que casar virgens. Né? Não podia ser uma mancha, sei lá, alguma coisa no corpo que a tornasse feia. Coisa feia. Tá? E aí, o que acontece? Oi, Richard, tudo bem? Que bom que você está aí. Se a mulher, então, fosse... Se a mulher não fosse casada virgem, se ela não se casasse virgem, ela seria apedrejada. Ela era culpada de apedrejamento. Ela recebia sentença de apedrejamento. Aí em Deuteronômio 22, de 13 a 21. Está lá. Tem um caso interessante que... Paz, Richard, Deus abençoe. Tem um caso interessante, que é um caso de Caleb. Caleb, ele estava lá numa luta, numa briga, e, de repente, ele pegou e falou assim, olha, quem ferir o fulano lá, quem matar o sujeito lá,
né, e tomar aquela cidade, eu vou dar minha filha por recompensa. Ninguém foi perguntar para a filha de Caleb se ela queria ser dada por recompensa. Ou seja, ninguém se preocupou com os sentimentos da menina. E Caleb foi lá e isso aconteceu. O tal do Otoniel foi lá, venceu a cidade e ganhou a filha do Caleb como mulher. Ninguém perguntou para ela, filha, o nome dela era Axa, você quer se casar com o Otoniel? Não. Eu tinha que obedecer, apenas. Isso está em Juízes 15, de 13 a 17. Dá uma lida lá, eu não vou ler aqui, porque senão vai ficar muito longa a minha pregação. A mulher tinha tão pouco valor aos olhos de Jeová, mas tão pouco valor, que Amnon, que era filho de Davi, ele estava inflamado de desejos pela irmã dele, Tamar, e foi lá e violentou Tamar. Percebe? E ninguém foi perguntar se Tamar ficou bem depois disso. Ninguém foi. Só ficaram preocupados com esse sujeito aí, o Amnon. Isso está em 2 Samuel 13, de 1 a 17. Você pode ver lá. Jacó amou Raquel. Essa história todo mundo conhece, né? E ele pagou por ela 7 anos de trabalho para Labão, pai da Raquel. Porém, na noite de núpcias, o Labão enganou. Enganou o Jacó e colocou a Leia no lugar. Olha só que valor tinham essas filhas para Labão? Zero, valor zero. Aí Jacó trabalhou mais 7 anos e aí depois ele foi lá e teve Raquel. E Leia foi moeda de pagamento, né? Percebe? Moeda de pagamento. O cara trabalhou, tá aqui a minha filha para você. Agora tem um que aqui é terrível. Esse aqui eu quero ler para vocês. É uma situação deplorável, mas muito deplorável, de como a mulher era tratada. E isso era uma questão até, depois, cultural. Né? Que é a história das filhas de Ló. Ló hospedou 2 anjos na casa dele. 2 anjos. E o pessoal da cidade era tão... eles estavam tão tomados pelas questões carnais que eles foram lá, ó, foram um monte de homem lá, ó, me dá esses anjos, essas pessoas aí que nós queremos ter relações sexuais com eles. E aí o Ló disse o seguinte, para proteger os anjos que ele havia recebido, ele falou assim, eis aqui minhas 2 filhas virgens, fora vou-las trarei, e farei delas o que quiserdes, mas nada façais aos meus hóspedes. Está em Gênesis 19. Percebe como o negócio aqui era... Olha, pega aí. Pega minhas filhas. Eu tenho 2 filhas. E um filho. Fica com elas. Mas, olha que interessante. Se você ler todo o Velho Testamento, você vai perceber isso aí.
que Jeová tinha realmente um certo desprezo pela mulher. A mulher não era um semovente, apenas. Mas Jesus não pensou desta maneira. Jesus pensou de outra forma. E mais, Jesus conhecia a lei judaica e ele sabia dessas coisas. Quando Jesus se deparou naquela situação em que uma mulher foi pega em adultério e ela foi levada para ser apedrejada, a única pessoa que valorizou aquela mulher foi Jesus. Porque Jesus teve que convencer aquelas pessoas a não apedrejar aquela mulher. Estou achando que essa luz está muito forte, está estourando um pouco a imagem. Deixa eu diminuir aqui, peraí. Acho que está melhor assim. Então, Jesus, ele valorizou, ele falou, não, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ela tem pecado. Ela está em pecado. Mas aqui, quem de vocês não tem pecado nenhum, atira. Vamos lá. E aí, eles foram saindo e foram embora. Para você ter uma ideia, a mulher menstruada não podia ser tocada. Isso daí está em Levítico 15:19. Depois você lê lá. Olha que interessante. Jesus não considerou, quando ele foi tocado por uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Isso está em Lucas 8:43-48. Eu amo essa passagem, porque uma mulher que tinha um fluxo de sangue há muitos anos e tinha gastado todo o dinheiro com os médicos para tentar curar aquilo, e ela não podia ter tocado em Jesus. Não podia. Na lei, uma mulher menstruada, quando toca um homem, o homem tem que se lavar, tem todo um ritual de descontaminação. Mas Jesus olhou para ela e falou assim, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E aquela mulher morrendo de medo, porque ela ia ser apedrejada. Foi eu, Senhor. Eu toquei na orla do seu vestido. Né? E Jesus olhou para ela e falou assim, eu nunca vi tanta fé. Quer ver? Vamos ver esse texto. Esse texto, eu amo esse texto. Amo mesmo, sério. É um texto muito bonito. Vamos lá. Lucas 8:43. Lucas 8. Então ele fala assim... Aqui, ó. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue, e disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, dizes, quem é que me tocou? Jesus, você tá doido, velho? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Está aqui. Jesus podia ter falado, vamos apedrejá-la porque ela me tocou, ela está com fluxo de sangue. Olha que coisa tremenda e maravilhosa, como Jesus tratou essa mulher. Ele não tratou essa mulher como uma mulher, ele tratou como filha. Tem bom ânimo, filha.
Se alegra, filha, tua fé te salvou, vai em paz. Ai, que coisa maravilhosa, que coisa abençoada. Você acha que Jesus não conhecia lá o Velho Testamento? Ele não sabia? Claro que sabia. E por que que Jesus fez isso? Ora, se ele era judeu, aquela mulher tinha que obedecer à lei judaica. Sabe por quê? Porque Jesus põe a dor alheia acima de qualquer coisa. Mas eu quero falar sobre esse texto de João 4, de 1 a 30. A gente vai ler lá João 4, de 1 a 30, que é a história da mulher samaritana, que é um texto que eu também gosto muito desse texto. E eu quero fazer aqui algumas considerações, porque a mulher samaritana... Primeiro, Samaria era um lugar escuso. Os judeus não se davam com os samaritanos. Tem umas questões históricas aí que uma outra hora a gente pode conversar. Mas eles não gostavam, os judeus não se davam com os samaritanos. E ainda tinha nessa história uma mulher que era o quê? Um semovente dentro da religião judaica. E Jesus, sabendo disso, ele foi lá e dá um tratamento especial para a gente. Jesus queria mostrar que a mulher, ela é tão importante quanto o homem, que os dois têm o mesmo nível, os dois estão nas mesmas condições. Então vamos ler lá. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. A hora sexta, irmãos, é o meio-dia, que é a hora mais quente. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu e me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem... não, perdão, perdi aqui. Disse, vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isto dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta.
Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nossa, essa frase é tremenda. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede o homem que me disseste tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, tem algumas coisinhas que a gente precisa entender aí sobre esse texto, né? Primeiro, mulher. Mulher não fala. Mulher estranha não fala com judeu. Segundo, samaritana. Terceiro, prostituta. Prostituta. Por quê? Porque ela teve 5 maridos e o que ela tem agora não é marido. É um rabo de saia, que a gente chamava lá no interior. O rabo de saia. Outra, hora sexta. Por que hora sexta? Hora sexta é meio-dia. É perto do meio-dia. Só que as mulheres, quando elas vão buscar água, elas vão buscar de manhã ou no final da tarde. Elas não vão ao meio-dia. Por quê? Porque meio-dia é o horário mais quente. Então aquela mulher estava indo buscar água para não encontrar as outras mulheres. E ela estava equipada para pegar a água, ou seja, ela tinha os instrumentos lá necessários para retirar a água do poço. Percebe? E aí, como a questão toda ali que ele estava falando era da sede, então ele usou essa figura, água viva. Né? Jesus usou a água como uma figura de linguagem ali para conversar e puxar o assunto com aquela mulher. Né? Então, aquela mulher estava em total desvantagem. Né? Total desvantagem. Aí tem outro detalhe que você precisa saber. A água, ela representa um preenchedor de vazios aqui, né? Então, a água viva vai preencher o vazio dela. E aí, como ela não sabia nada de eternidade, ela ficou interessada. Por que eternidade, né? Qual é o lance aí? O lance é que existe um vazio dentro de você, mulher samaritana, que precisa ser preenchido com a água que eu te darei a beber. Que é a água do Espírito Santo, que é a água da salvação. Então a gente tem que lembrar que, primeiro, ela é uma mulher, é uma desvantagem. Segundo, ela é samaritana, existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. E terceiro, ela é prostituta, porque ela passou por vários casamentos. A mulher, na conjuntura, a cultura atual hoje, né? Era só um minuto aqui, pronto. A mulher, nessa cultura atual, ela
ela deixou de ser inferior. Tá? Eu fico triste quando o pessoal fala que o cristianismo é machista, porque não é verdade. Está aí a resposta. Jesus dizendo para uma mulher, olha, você precisa tanto da salvação quanto um homem. Todos os homens e todas as mulheres precisam da salvação. Agora, Jesus mudou essa cultura. Jesus não queria que essa cultura fosse à frente. Né? Jesus deu a semente dessa mudança. Jesus trouxe a mulher do patamar de semovente, de objeto, ao patamar de humano. Por exemplo, se a mulher fosse pega em adultério, ela seria apedrejada, o homem não. No caso daquela mulher que foi pega em adultério, foi só ela, né, ser apedrejada. E o cara que estava lá deitado com ela? Ele não foi apedrejado? Tinha que ser, né? Pela lei judaica. Mas Jesus, sabendo disso, então Jesus foi lá e mudou essa situação. A mulher, na cultura atual, ela luta por uma posição mais humana e menos servil. E eu não sei por que o pessoal fica assim, tão ansioso com essas questões. O pessoal não percebeu que essas políticas identitárias de homem e de mulher, isso aí só desfavorece a mulher. Só desfavorece. A mulher, ela é um ser sublime. Ela tem, diante de Deus, uma vantagem a mais. É ela e quem consegue colocar filhos no mundo. É a mulher, o homem não consegue fazer isso. No cristianismo, a mulher deixou de ser objeto e passou a ser exatamente igual ao homem. Jesus não faz acepção de pessoas. Todos são iguais e todos são merecedores de perdão. Eu tenho para mim que Jesus usou diversos casos, diversas situações com mulheres justamente para mudar essa cultura lá na Judéia, lá naquele lugar lá. Entendeu? O caso dessa mulher que chegou e tocou a orla do seu vestido, a mulher que ia ser apedrejada, tantos casos, tantas mulheres que Jesus usou ali para mostrar, olha, não é bem assim. A mulher, irmãos, ela, por exemplo, eu não consigo me ver sem a minha esposa. Não consigo. Estou há 34 anos, caminhando para 35 anos de casados. Não consigo viver sem ela, sem estar perto dela. Não dá, não consigo. Eu sou totalmente dependente da minha esposa. E aqui, por exemplo, em casa, a gente sempre divide as tarefas. Tem coisas que a Rosana sabe fazer que eu não sei. E eu sei fazer coisas que a Rosana não sabe. Outro dia ela pediu para eu trocar o chuveiro. Fui lá trocar o chuveiro. Vai você, Rosana. Não falei desse jeito. Falei, peraí, deixa que o chuveiro eu sei trocar. Vamos lá, não é?
Eu não consigo lavar uma roupa, irmãos, não sei lavar. Quer dizer, até sei, mas eu não tenho habilidade. Passar roupa, então, ela sabe. E ela passa muito bem. Então, tem coisas que eu faço que ela não faz, tem coisas que ela faz e que eu não faço. É assim. E se a gente for ficar aqui disputando isso ou aquilo, eu acho até que a Rosana faz muito mais coisas do que eu faço. Eu não sei se é a questão de composição, sabe? A mulher tem uma composição diferente da composição do homem. Talvez a musculatura do homem seja mais forte, porém se cansa mais. E a musculatura da mulher é menos forte e ela se cansa menos. Eu não sei se é isso. Nunca estudei isso para saber. Num casamento, tanto o homem quanto a mulher, os dois são iguais, iguais. A gente não pode falar assim, o homem... Teve uma época que a Rosana teve os filhos, e nós tivemos os nossos filhos, ela parou de trabalhar. Sim, ela parou. E ficou um bom tempo sem trabalhar. E eu é que trabalhava. Ela devia ter parado ou não devia ter parado? Só porque ela é mulher, então eu tinha que fazer as... Não, a gente optou, nós chegamos num bom acordo. Ela falou, então, Rosana, para de trabalhar, eu fico só eu trabalhando e tá tudo bem, não tem problema. E você cuida aqui, fica aqui em casa com os filhos, cuida, ensine-os, eduque-os, cuide para que eles sejam pessoas melhores do que eu e você. E assim foi. Aí, depois de um certo tempo, ela voltou. Quando os filhos já estavam um pouco maior, tal, já viu que ela não tinha mais fralda para cuidar, isso e aquilo, ela voltou a trabalhar. Por livre e espontânea vontade. Entendeu? Então, eu acho que não existe diferença entre homem e mulher. E Jesus deixou isso bem claro. Bem claro. No tratamento, na maneira de olhar para as mulheres. Jesus olhava para as mulheres com amor. Jesus olhava para as mulheres como pessoas que precisavam de tratamento espiritual, como o homem precisa de tratamento espiritual. Olha, só para vocês terem uma ideia, se a mulher fosse pega em adultério, ela devia ser apedrejada. Se a mulher era considerada inferior, ela tinha que cuidar dos trabalhos domésticos porque ela era fraca. E ela não podia nem ter iniciativa, porque se ela tivesse alguma iniciativa, já era tolhida pelos homens. Então, se você pode ver, por exemplo, em João 12, 3-7, eu vou mostrar esse caso aqui para vocês. João 12, uma situação em que Maria, ela foi lá, acho que era irmã de Lázaro, né? Vamos ler aqui, ó. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátel de unguento, um arrátel é um frasco de unguento, de nardo puro, de muito preço, e ungiu os pés de Jesus. Foi uma atitude dela, uma iniciativa dela. E enxugou-lhes os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de trás, disse: por que não vendeu este unguento por 300 dinheiros
e não se deu aos pobres, ou seja, ela está sendo tolhida aqui. Ela não podia ter tido aquela. Percebe? Foi cortada na hora. Então, veja como Jesus, ele valoriza a mulher. Como ele ama a mulher da mesma maneira que o homem. Num casamento, irmãos, o cristão deve refletir a família celestial, que é o Pai, o Filho e o Espírito. No meu casamento, nós refletimos a família celestial. É assim que deve ser. É assim que tem que ser. O que o homem sabe fazer, faça o bem feito. O que a mulher sabe fazer, faça bem feito. Deus, o Pai, considera o casamento uma unidade onde não há desigualdade, porém funções bem definidas. Aquilo que a mulher sabe fazer, deve fazer bem. O que o homem sabe fazer, deve fazer bem. Diante do amor de Deus, não há diferença entre homem e mulher. Os dois são amados. E foram amados igualmente na cruz. Vamos lá, Gálatas 3:28. Olha que interessante. Nisto não há judeu, nisto no quê? Batismo, né? Que está falando aqui, ó. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fomos batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Um em Cristo. Então tá aí. Todos somos um em Cristo. Não existe distinção. Não existe diferença. Então, mulheres, sintam-se amadas por Cristo, sintam-se valorizadas por Cristo. Então, homens, sintam-se amados por Cristo, valorizados por Cristo. Todos. Tanto homem quanto mulher, chefe, o funcionário, todos somos iguais, todos somos a mesma coisa. E o Senhor Jesus nos ama igualmente. Já pensou se Jesus tivesse ido para a cruz só para os homens? Ia ser muito estranho, né? Se você abrir um defunto, aqui ó, abre aqui. Você vai olhar que o homem tem coração, a mulher tem coração. O homem tem pulmão, a mulher tem pulmão. O homem tem estômago, a mulher tem estômago. O homem tem tudo que uma mulher tem, o homem tem e vice-versa. Exceto a genitália. Essa é a diferença. Amém, irmãos? Então, irmãs, vocês são do Senhor Jesus. E, irmãos, vocês são do Senhor Jesus. E vamos viver a nossa vida cristã amando a Cristo, vivendo por Ele, querendo estar com Ele. Você, meu irmãozinho e minha irmãzinha, você é muito amado pelo Senhor Jesus. Vai à frente, vai adiante, vai lutando,
A luta não cessa, não para. É dia após dia, a gente luta o tempo inteiro. É luta pelo sustento, luta pela comida, luta pela roupa, luta no trabalho. É luta, 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 luta. Não tem o que fazer a não ser lutar. Mas tem uma coisa, o Senhor Jesus está à frente das nossas vidas. O Senhor Jesus está olhando para nós. O Senhor Jesus, Ele quer que nós enfrentemos as coisas. Gostei muito da introdução que o Valdo fez. Orai sem cessar. Sim, temos que orar direto. Buscar a presença do Senhor Jesus o tempo inteiro. Porque o mundo jaz no maligno. Tá bom? Então fica aqui essa mensagem para você. E que você, mulher, é uma pessoa que Deus ama demais. Amém? Deus abençoe a todos. Era só um minutinho para eu interromper.